Boa noite. Ai, depois dessa, a gente fica inspirado, assim. Dá vontade só de meditar agora. Bom, enfim, vamos em frente, que o tema é longo, é muita coisa para falar. Eu não vou conseguir me aprofundar muito, porque realmente é um tema assim de bastante pesquisa que eu fiz, mas eu vou colocar algumas coisas para que vocês reflitam, para que vocês pesquisem e se aprofundem individualmente, né? Então, hoje eu trouxe aqui, eu ia falar sobre outro tema, mas me veio muito forte a necessidade de falar sobre as doutrinações. Porque a gente está envolvido há milênios em doutrinações, né? Sem saber, sem perceber, ou mesmo sabendo. É a maneira como nós fomos aprendendo, como nós fomos evoluindo através das doutrinações. E quando a gente fala de doutrinações, logo vem na nossa cabeça ligado à religião, né? Mas aqui eu quero falar não só da religião, mas num contexto geral, porque a doutrinação está em todos os campos da vida. Vamos entender primeiro, então, doutrina e doutrinação, né? Então, a doutrina, o que é uma doutrina? É um conjunto de ideias básicas de um sistema que pode ser filosófico, religioso, político, econômico, jurídico, etc. Então, doutrina se aplica a um conjunto de ideias, que vem lá do latim, né? É um ensino ou instrução de crenças de um grupo particular. Então, isso é interessante frisar. A doutrina sempre vem do pensamento, as ideias de um grupo particular. E a doutrinação é o processo de incutir ideias, atitudes, valores, formas de pensar e agir a uma pessoa. Espera-se que a pessoa doutrinada não questione ou analise a doutrina, tá? Isso daí foi o que eu pesquisei, tá, gente? Então, assim, há que se ter cuidado com as doutrinações, porque elas podem trazer, sim, e trazem muitas coisas boas, muitos ensinamentos, mas elas também podem vir de uma maneira a nos incutir ideias que nos façam parar de pensar. E aí que a gente corre um grande risco. Bom, mas a gente vai começar falando um pouco da história, né? Porque nós estamos numa casa espiritualista e nós falamos aqui da espiritualidade, dos ensinamentos de Jesus. E a principal doutrina, religião, começou ali atrás, para nós, com Jesus Cristo, né? E como é que começou essa história? Lá no Império Romano, antes de Jesus nascer. Então eu vou trazer rapidamente como é que era a situação lá, para a gente entender um pouco como é que esse processo se formou. Esse é o Constantino, era o imperador, que ele governou um pouquinho depois de Jesus, dos séculos 2 e 3 depois, né? Então, lá para o ano 100, entre o ano 100 e 200, é que foi o auge do império dele. E ele ficou conhecido por quê? Porque ele legalizou a fé cristã. Então, a gente sabe que quando Jesus veio à Terra, ele foi tido como um revolucionário, como um rebelde. E para o Império Romano, isso era uma coisa perigosa. Embora Jesus só falasse de amor e nunca tivesse enfrentado, nem tivesse feito nada que afrontasse o Império Romano, mas ele trazia junto dele as populações, as massas de pessoas. Então, isso era preocupante para o Império Romano, que agia na base da força, da espada e do medo, né? Mas o que aconteceu com Constantino? Depois que Jesus morreu,
a fé cristã ficou mais forte ainda. Os ensinamentos que ele deixou foram ficando muito fortes. E apesar de toda a perseguição do Império Romano contra os cristãos e os que seguiam Jesus, não adiantava, porque não parava de crescer, né? Muitas pessoas foram despertadas com toda a energia amorosa de Jesus. Então, e os próprios romanos, que acreditavam em vários deuses, também começaram a se converter aos ensinamentos de Jesus. Então, de repente, contam os historiadores que o próprio Constantino se converteu ao cristianismo. Eu coloquei uma interrogação lá, porque essa é uma informação que não se tem certeza. Afinal, ele era um imperador romano, mas por influência da família, e eu penso até que em termos de, se eu fosse um legislador e eu quisesse a pacificação do meu país, seria uma boa ideia fundar o cristianismo, legalizar o cristianismo, né? Porque não dava para combater, não adiantava combater. Mas, então, ele legalizou a fé cristã, mas só mesmo em 390 é que o imperador Teodósio, depois dele, é que oficializou mesmo, e daí para frente surge a Igreja Católica Romana, como nós conhecemos até hoje. Bom, só que era assim, a gente tem situações aí que estavam acontecendo na época. Então, o Império Romano era pagão, eles acreditavam em vários deuses, eles cultuavam vários deuses. Aí Jesus vem trazer uma proposta nova, e isso pegou força. E a igreja começou a se estruturar. Só que havia muita divergência de ideias, então eles tinham que entrar num acordo. E aí aconteceu, o Constantino convocou o Concílio de Nicéia, que na verdade foram dois, em dois momentos diferentes. E desse Concílio de Nicéia, onde tudo que se sabia sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, eles então resolveram o que eles aceitariam dali para frente e o que seria descartado. Não, isso não vai servir para nós. E fizeram lá os acordos dele. Então, toda a estrutura organizacional da igreja começou aí. A questão, imagina, uma das principais questões era a origem de Jesus. Se ele foi gerado ou criado pelo Deus Pai, né? Então, essas questões. A data da Páscoa, então, foi um concílio aos moldes do Senado romano, como funcionava o Senado na época. Então, eles se reuniram e decidiram como eles queriam que fosse dali para frente. E a formação e comportamento do clero. Bom, mas aí o que aconteceu? Passa o próximo. Deixa eu ver se é o próximo. Ah, tá. Acho que é melhor falar desse primeiro. O que era o pensamento da época? Então começaram. Haviam dois grupos de, vamos dizer, de crenças, né? Tinham os cristãos ortodoxos e os cristãos gnósticos. Os cristãos ortodoxos já vinham daquela linha do Velho Testamento, de Moisés, né? Aqueles senhores da lei que mandavam e eram obedecidos. Eles se reconhecem como sucessores dos apóstolos. Então, a partir do Concílio de Nicéia, depois, o que seria o substituto dos apóstolos seriam os cristãos ortodoxos. Eles conferem a Jesus o status de Deus. Quer dizer, então, até então ele era um rebelde, foi morto e crucificado. Depois, como eles não conseguiram conter o nascimento da fé cristã, aí de repente ele virou um Deus. Ele passou a ser considerado um Deus. E aí eles estabeleceram todos os pilares da igreja, como nós conhecemos: o clero, o credo, né? O cânon, quer dizer, os rituais, a obediência, a salvação pelo medo e pela culpa. Infelizmente,
é o que é passado e foi passado para nós durante milênios, né? Que a salvação está atrelada ao medo e à culpa, né? Eu não sei se... Eu já fui católica quando eu era criança e eu lembro que a gente fazia, batia no peito e falava minha culpa, minha máxima culpa. Isso é um ritual da Igreja Católica, né? Mas que culpa é essa? Culpa do quê? Rituais desse cristianismo ortodoxo. O reino do céu, o pecado e o juízo final. Mas existia naquela época os cristãos gnósticos, que tinham um pensamento diferente dos ortodoxos, que eram estudiosos da natureza filosófica e religiosa. Jesus, para eles, era apenas um mensageiro de Deus. Então, eles consideravam que Deus era uma coisa muito maior, que ainda não era completamente entendido, e que Jesus era um mensageiro, não o próprio Deus. E defendiam que cada homem possui uma essência imortal e que a salvação, ao contrário dos ortodoxos, vem do autoconhecimento, de você se conhecer, de você se olhar para dentro e através de você se melhorar é que você vai conseguir a salvação ou a iluminação. Pode voltar lá no outro. No outro. E aí o que aconteceu? A partir do Concílio de Nicéia, tudo que os gnósticos escreveram e falavam foi queimado. O arcebispo Atanásio mandou queimar tudo que se falava contrário ao que foi decidido no Concílio de Nicéia. E os gnósticos foram perseguidos. Não podia mais, porque era lei romana, Império Romano, e era assim que funcionava. Eles ditavam as leis e as pessoas eram obrigadas a aceitar. Nós, né, que provavelmente estávamos lá. Só que o que aconteceu? Não, deixa lá ainda. Então, nós passamos a ser doutrinados do jeito que um grupo de pessoas interpretava, queria, de acordo com seus interesses. E para as pessoas, para nós naquela época, não havia opção. A maioria da população no Império Romano era analfabeta, não tinha conhecimento. Era 3% que sabia ler e escrever, que era alfabetizado. Então, não havia acesso à informação. Era a única, eles eram obrigados a seguir aquilo, porque era a ferro e a força. Então, por milênios, nós fomos doutrinados de uma determinada maneira. E isso acabou entrando na nossa cabeça e nós incorporamos isso através das nossas encarnações. E até hoje, nem questionávamos mais. Só que daí o que aconteceu? Apareceram os evangelhos apócrifos. Que são o quê? Uma coletânea de textos feitos pelos discípulos e alguns dos quais anônimos. Não só pelos discípulos, porque na Bíblia que nós conhecemos existem 4 evangelhos, mas eles não foram os únicos que escreveram o que aconteceu naquela época, o que Jesus falava, o que Jesus fazia. Muita gente que sabia naquela época, que tinha alguma instrução, também escreveu sobre Jesus. E esses são os apócrifos. E não só os discípulos dele, também pessoas próximas a Jesus, pessoas que conviveram com os discípulos depois que Jesus tinha morrido e que ouviam as pregações dos discípulos. Então, essas pessoas também escreveram. Só que esses evangelhos, no Concílio de Nicéia, foram descartados, não serviam. Eles foram escritos nos primeiros séculos do cristianismo, vetados pelo Concílio de Nicéia, não reconhecidos pelo cristianismo ortodoxo e que por isso não foram incluídos no cânone do Novo Testamento. Oi. Sim. Então,
É aquilo que eu falei no primeiro slide. É um grupo de pessoas que, segundo com a sua visão, segundo com a sua interpretação e segundo com os seus próprios interesses, eles escolheram o que poderia ir para frente e o que não poderia ir para frente. Bom, e aí, onde foram encontrados esses evangelhos apócrifos? Porque tudo começou a ser queimado lá na época depois de Jesus. Quem acreditava em coisas diferentes começou a perseguido, morto. Então, alguém que conseguiu guardar escritos daquela época, guardou muito bem escondido, porque sabia que se fosse encontrado ia ser destruído. E esses primeiros textos foram encontrados e nós chamamos de Biblioteca de Nag Hammadi, que é uma coleção de textos gnósticos do cristianismo primitivo, encontrados 13 códices. Códices são livros primitivos, feitos de papiro, mas em formato de livro mesmo, com páginas. Estavam todos em jarras, né, de barro, seladas e enterradas em cavernas no Egito. Foram encontrados em 1945. Então, pensem. Esses novos ensinamentos, essas versões um pouco diferentes do que foi estabelecido ali no livro oficial, foram encontrados só 1945 anos depois, em cavernas, e mesmo assim, eles foram encontrados por pastores lá, nômades, e teve toda uma história, eles venderam, cada livro foi para um canto diferente, depois vocês podem pesquisar, teve toda uma história, só em 1956, ou seja, mais de 10 anos depois, é que os textos foram reunidos e traduzidos, porque eles foram escritos em copta, que era um dos dialetos lá da época, foram traduzidos para o grego e só em 1977 foram traduzidos para o inglês e aí sim passaram a ser conhecidos de todo mundo. Porque quem sabe grego, quem sabia grego em 1977? Só os gregos, né? Muitos poucos. Então vejam, a informação ficou escondida por muito tempo. E aí eles descobriram e ficaram assim, meu Deus. Existem outras histórias que não foram contadas sobre Jesus. E atualmente eles se encontram no Museu do Cairo, no Egito. Ali é uma figura de um dos fragmentos que foram achados. Também encontraram os manuscritos do Mar Morto, mais ou menos na mesma época. E são 930 textos encontrados em 11 cavernas diferentes, nas cavernas de Qumran, na região do Mar Morto, que é lá no Oriente Médio. Eles foram sendo encontrados aos poucos, de 1947 a 56, e foram atribuídos aos essênios. Os essênios eram um grupo de pessoas que viviam ali na época de Jesus. O auge deles foi de dois séculos antes do nascimento de Jesus até um século depois. Inclusive, disse que, como houve aquela pausa, né? Contam a história de Jesus até 12 anos e depois ele reaparece aos 30 anos. E o que aconteceu com ele dos 12 aos 30? Então, a história diz, uma das possibilidades, que Jesus teria vivido com os essênios, teria aprendido com os essênios e teria desenvolvido e aperfeiçoado toda a energia que ele incorporou lá no batismo dele. Então, quer dizer, a energia crística que incorporou e se fundiu à mente do homem Jesus, Yeshua, como era o nome dele. Então, a partir dali, disse que ele, então, desenvolveu todo esse conhecimento e todas as suas habilidades com os essênios. Esses manuscritos, inclusive, são desses documentos que consta o livro de Enoque, que também é um livro bem conhecido atualmente.
Você encontra todos esses livros pela internet, se vocês quiserem comprar, os apócrifos, o livro de Enoque, é fácil de comprar, tem na Amazon. E o livro de Enoque contém revelações e profecias. E atualmente se encontram no Museu de Israel, em Jerusalém. Bom, então, a partir disso, houve um novo entendimento daquilo que Jesus fazia e falava. E aí, como a gente está chegando na época do Natal, nós comemoramos daqui 2 semanas, né? Então, e aí, como é que surgiu essa história do Natal, né? Porque na época ali dos romanos, antes de Jesus, como eles eram povos pagãos e cultuavam vários deuses, eles tinham essa festa aqui que chamava Saturnália, que era um festival realizado pelos romanos para celebrar o renascimento do ano, para marcar o solstício de inverno, que no hemisfério norte, aqui para nós é o de verão, para eles é o de inverno, e era celebrado no dia 25 de dezembro, já antes de Jesus. A Saturnália tem esse nome porque era um culto ao deus Saturno, um dos deuses deles. Então eles comemoravam as colheitas, né? Se preparando já para o inverno. E o Sol Invicto era outro deus que eles cultuavam. Inclusive esse Sol Invicto era cunhado nas moedas que eles usavam na época do Império Romano, na época de Jesus. Foi o deus lá oficial do Império Romano que era comemorado também no dia 25 de dezembro. E nessa festa dos romanos, eles enfeitavam as casas com ramos de flores, eles trocavam presentes entre eles, tudo comemorando o deus. Então, essa história já vem antes de Jesus. Pois é, volta um pouquinho. E aí, como é que surgiu a história, então, da gente comemorar o dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus? Isso foi decidido pelos arcebispos da época do Império Romano, no Concílio de Nicéia, e posteriormente. Então, claro que eles precisavam unir as coisas. O povo era pagão, eles instituíram uma nova religião. Eles precisavam unificar esse povo numa crença só. Então, é difícil você quebrar costumes das pessoas. Para nós é difícil. Então, vamos aproveitar que essa festa já acontece, que o povo gosta disso, e vamos acrescentar aí o nascimento de Jesus. Aí fica perfeito. E nós aceitamos naturalmente. E a partir daí, aqueles deuses foram sendo esquecidos e aquilo foi sendo substituído, e hoje nós comemoramos o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Mas, obviamente, não foi nessa data, né? Os próprios historiadores discordam disso. Ai, Selma, então, quer dizer que não tem sentido mais eu comemorar o Natal no dia 25 de dezembro? Gente, é um simbolismo. Não importa se você comemora no dia 25 ou qualquer dia. Na verdade, Jesus tem que estar vivo dentro de nós todos os dias, não é só no dia 25. Mas é um simbolismo. Então, se a gente quer comemorar o Natal no dia 25, com esse simbolismo desse ser iluminado que veio à Terra, encarnou para nos ensinar e alavancar a nossa evolução, sim, é super válido. Entendeu? O que nós não podemos, que é o que acontece e que eu vejo, e que é triste de ver, que o símbolo principal do Natal hoje em dia é o Papai Noel. Não é Jesus Cristo. É triste. Você vê todas as decorações, você só vê o Papai Noel, de todas as formas e materiais possíveis. Não se vê a figura mais de Jesus Cristo. Então, se a data é para comemorar o nascimento dele, deveria ser a ideia mais forte, neste dia pelo menos. Bom, então a gente ainda está comemorando a Saturnália? Enfeitando as nossas casas, trocando presentes, comendo até não aguentar mais.
Ou a gente realmente vai fazer o Natal com um sentido de introspecção, de agradecimento pelo nascimento de Jesus? Fica aí a reflexão. E aí, onde eu quero chegar? Que a doutrinação não acontece só na religião. A doutrinação está em todos os aspectos da nossa vida. Se você prestar bem atenção, ela acontece no governo, na religião, na educação, na mídia. Nós estamos em tempos de transição planetária. E quanto mais a nossa consciência está despertando, e quanto mais acesso à informação nós temos, mais nós verificamos como está forte a doutrinação. Só que lá naquela época dos romanos, era na espada. Você obedecia ou morria. Agora é muito sutil. Ela vem embalada, como embalada num presente muito bonito e colorido, e vai te seduzindo, e você vai aceitando, e você vai sendo doutrinado, e você nem percebe isso. Então, há que se ficar bem atento àquilo que a gente está consumindo e como a gente está recebendo essas coisas, principalmente através da mídia. Bom, como eu disse, nós evoluímos, nós desenvolvemos nossa consciência, nós desenvolvemos nossa inteligência. Na época em que Jesus viveu aqui, nós não tínhamos parâmetro de comparação. Era só aquilo que a gente sabia, não tinha nem como a gente questionar. E aquilo era imposto pelo medo e pela força. Hoje não. Hoje nós temos aí, graças ao nosso acesso à informação, nós temos parâmetros de comparação. E é evidente que as pessoas não vão entender da mesma forma. Cada um, de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que acessa, vai interpretar de uma maneira diferente. Até porque nós estamos encarnados aqui em graus evolutivos diferentes. Então, alguns vão continuar sendo doutrinados e vão amar isso, e vão achar isso ótimo, e está tudo certo. Outros vão entender que o caminho não é bem assim, que eu tenho livre pensar, que eu posso explorar outras coisas, e que principalmente o reino de Deus que Jesus trouxe não está fora, está dentro de nós. Então, nós temos acesso à informação, temos parâmetros de comparação, expandimos nossa consciência. Então, analise, questione, investigue, pesquise e, principalmente, use sua razão e sinta no seu coração. Porque a verdade e a liberdade estão dentro de nós. E aí, como a gente falou de evangelhos apócrifos, eu fui lá ler, né? Eu não conheço tudo, mas eu fui lá pesquisar. O que se fala, né? Então, eu só queria ler. Então, muita gente escreveu, né? Eu li o de Filipe, eu li o de... A própria Maria Madalena escreveu sobre Jesus. Eu li o de João. Então, vocês podem ir lá, vocês pegam fácil no Google, na internet, as coisas que estão nesses textos. E podem comprar o livro também. Então, só para a gente ter uma noção de que esse Jesus, que a gente procura seguir cada vez mais, ele falava realmente, era uma amorosidade, que ele falava realmente para o nosso coração. Então, por exemplo, no apócrifo de Maria Madalena, eu achei uma coisa que eu gostei. Então ele diz assim: quando o Filho de Deus assim falou, saudou a todos dizendo: a paz esteja convosco, recebei minha paz.
tomai cuidado, para que ninguém vos afaste do caminho, dizendo, por aqui, por lá, pois o Filho do Homem está dentro de vós. Segui-o, quem o procurar, o encontrará. Prossegui agora, então, pregai o evangelho do reino. Não estabeleçais outras regras, além das que vos mostrei, e não vos intitulais como legislador, senão sereis cerceados por elas. Após dizer isso, partiu. E mais uma que eu encontrei do apócrifo de Tomé. Jesus disse, se vossos guias vos disserem, o reino está no céu, então as aves vos precederam. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederam. Mas o reino está dentro de vós e também fora de vós. Se vos reconhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos reconhecerdes, vivereis em pobreza e vós mesmos sereis essa pobreza. Então, assim, eu sinto que Jesus não falava do externo, ele falava do coração, do amor, que o reino está dentro de nós. E eu concordo com os gnósticos, quando eles diziam que a salvação, ou iluminação, como nós chamamos, vem do autoconhecimento, né? De nós nos abrirmos para essas energias sutis, sem intermediários. Nós não precisamos de intermediários. Todos nós temos condições de acessar essa energia crística que está dentro de nós já, sempre esteve. Gratidão.